Irmãos, é uma alegria estarmos novamente aqui, estudando a Palavra de Deus e tendo a oportunidade também de receber a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Obrigado, Dani, pela mensagem. Deus continue a usar a sua voz para trazer esperança a cada um de nós. Dentre os programas que nós temos nesse mês de junho, há um muito especial que nós queremos convidar você para poder participar. Pedir o Benedito para ficar em pé e olha ali para aquele homem. É pequeno ou é grande? Pequeno ou é grande aquele ali? Grande, grande. Mas no domingo que vem, Benedito, você tem um convite a fazer para as pessoas aqui, Benedito? Espera aí um pouquinho, deixa eu levar o microfone para ti aí. Eu convido a toda a igreja e no domingo eu vou me batizar, certo? E outra coisa, verão muitas pessoas, meus amigos, meus filhos e amigos. Entenda? E eu quero que vocês orem muito por mim, por esse dia ser o melhor dia da minha vida. É isso que eu peço e entrego em nome de Jesus. Amém. Ok? Domingo que vem, sem ser amanhã, o Benedito, ele será batizado aqui na nossa igreja. O Walter e o Pedro têm dado estudo ali para ele, ok? Então no domingo, o Benedito vai estar sendo batizado aqui na nossa igreja. O Walter e Pedro também vão estar entrando ali no tanque para poder participar do batismo dele, ok, querido? E você é convidado a participar aqui conosco dessa grande festa, desse momento missionário da entrega de mais uma pessoa nas mãos do nosso Deus, tá ok? E qualquer pessoa, todos os que estiverem dando estudo bíblico, a gente vai estar organizando a questão do batismo para você poder participar desse momento precioso também, tá ok, queridos? Então, sábado que vem, não marque compromisso, porque no próximo sábado, seu compromisso é aqui na igreja, próximo domingo, o seu compromisso é aqui na igreja, no batismo, na festa batismal que nós vamos ter, tá ok? Nós temos orado pelo Felipe Ramon, a gente pede a você que interceda por ele, mas a gente pede a você, querido, que você não apenas ore por ele, mas que você possa clamar pelo Felipe Ramon. Ontem nós estivemos com ele lá no hospital, ontem à noite, ele mais a Marcelene, ele vai ficar internado por alguns dias, voltou a subir a questão das suas taxas ali, no tratamento que ele está fazendo da leucemia, e ele foi acometido de uma pneumonia também. Então ele está ali para poder tratar a pneumonia, então ore por ele. Não apenas por ele, nós temos algumas outras pessoas aqui no distrito que estão padecendo da mesma enfermidade, nós temos o Newton lá na igreja do Jardim Brasília, nós temos várias pessoas que têm as suas enfermidades, as suas lutas. Então, irmão, faça um propósito com Deus. Faça um propósito de, nas madrugadas, você poder levantar, orar ao Senhor pela nossa igreja. Faça um propósito também de, durante o dia ali, 3 vezes ao dia, você está orando pela igreja, pelos membros da igreja, pelas famílias da nossa igreja e também pelo nosso reavivamento. Na semana passada, nós tivemos a nossa vigília, ok? A vigília ela terminou 00:30, foi um momento muito bom, muito oportuno aqui para a igreja, onde recebemos vários convidados, trazendo mensagens, orientações para nós dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Espírito de Profecia. Alguns não puderam vir, né? Mas foi um momento muito bom. Nós teremos um outro encontro aqui na nossa igreja, estamos vendo aí a possibilidade de termos uma semana de oração dentro da área do Apocalipse, ok? Dentro da área dos eventos, sinais, para a instrução da igreja, para fortalecimento da nossa igreja, e você é convidado a participar das programações, ok? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em alguns textos nessa manhã, um deles, livro de Êxodo, capítulo 10, nós vamos ver alguns textos aqui, Êxodo, capítulo 10, o livro de Salmos, o Salmo 78,
Êxodo capítulo 10, livro de Salmos, o Salmo 78. Vamos abrir também no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Livro de Salmos, Salmo 78. O livro de Êxodo, no capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Deuteronômio capítulo 6. Observe se alguém necessita de uma ajuda com a Bíblia. Se alguém necessita também de uma Bíblia, nós temos Bíblias ali no fundo e elas podem chegar até você. Alguém nessa ala precisa de uma Bíblia? Alguém aqui precisa de uma Bíblia? Esse lado? Não? Aqui no meio alguém necessita de uma Bíblia? Necessita? À minha direita alguém precisa de uma Bíblia? Ok? Todos encontraram? Todos encontraram os 3 textos? Êxodo capítulo 10, livro de Salmos, o Salmo 78 e Deuteronômio no capítulo 6. Serão os textos que nós iremos, os textos principais que nós iremos ver na manhã de hoje. Ok? Você encontrou, diz amém? Amém? Ok. Então, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Deus dos céus que nos abençoe, que nos dirija a vida. Feche os seus olhos. A nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia, dirigir a nossa vida. Pedimos que nos abençoe ao abrir a Tua palavra, que a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, a graça da salvação, alcance a cada um de nós. Ilumine, Senhor, a mente do pregador e transforme a mensagem, dê a mensagem a cada um de nós, para que nessa manhã, pregador e ouvintes, possamos ter a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. Fique conosco, abençoe os amigos que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que não puderam estar aqui e aqueles que estão enfermos também. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Êxodo no capítulo 10, o verso 9, diz assim, ó. Vamos ver a partir do verso 8. E então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de quem, queridos? De Faraó. Foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir com vocês? Hoje é um sábado missionário. E eu queria estar trabalhando um tema missionário dentro da questão da área da família. A história é conhecida. Moisés e Arão, eles se dirigem até a presença de Faraó e eles têm uma missão. Qual a missão que eles tinham? Qual que era, Marcos? Tirar quem? O povo de Israel que estava ali no Egito, ok? E eles iriam levar o povo para fazer uma coisa. Para onde que eles iam levar? Camila, a Roberta. Iam levar para onde? Para Uberlândia ou para o deserto? Para o deserto. Agora outra Camila. Cadê o Wesley? Aqui. É muita Camila. São 3 cada outra Camila. Tem a outra aqui. Cadê a Adriana? Camila. E eles iriam fazer o que lá no deserto? O que eles iam fazer? Adorar a Deus. E Moisés mais Arão, eles se posicionam diante ali de Faraó. Faraó conhecia Arão, conhecia Moisés, sabia quem ele era. Se posiciona diante ali de Faraó e coloca o pedido. Nós viemos aqui para levar o povo para adorar a Deus no deserto. E Faraó faz uma pergunta. Qual pergunta que fez, Lucas?
Quem o quê? Quem vai com vocês? Qual a pergunta, Lucas? Quem vai com vocês? Quem irá com vocês ali? E aqui, queridos, o verso seguinte, ele continua dizendo, verso 9, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com quem? Esse lado aqui, a minha direita. Com quem que nós vamos ir? Nossos jovens, aqui no meio, vamos ir com quem? Com os velhos. E aqui, da minha esquerda, como, Jaqueline? Com os nossos filhos, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos o que, queridos? Vamos celebrar festa ao Senhor. Respondeu-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois tende conosco o que, queridos? O que tem conosco? Você tem má intenção. Verso 11, não há de ser assim, somente vós, os homens, irão servir ao Senhor, pois é isso que pedistes. E o que eles fizeram, queridos? E expulsaram? Expulsaram ali, expulsaram do deserto. Os nossos filhos irão conosco. Essas palavras, queridos, ecoaram na Câmara Real. Os penetrantes olhos ali de Faraó, eles encontraram agora a figura de pele bronzeada do príncipe ali de Deus, a figura de pele bronzeada do grande pastor de Midian. Moisés, ele havia ido até Faraó com o objetivo, com o desejo, com a determinação de não ceder a nenhuma das propostas ali de Faraó. Nenhuma das propostas ele iria abrir mão. Todas as pessoas iriam com ele. Moisés, ele pretendia tirar todo o povo do Egito para adorar a Deus. Ninguém ficaria com ele. Por outro lado, Regina, Faraó, ele se recusava a permitir a saída do povo, permitir que Moisés levasse ali as pessoas, levasse as crianças, levassem todos, porque Faraó, ele sabia que se todo mundo fosse, quem voltaria, Renato? Ninguém ia voltar, todo mundo ficaria ali no deserto, todos eles seguiriam o seu caminho. E Faraó então começa a negociar com Moisés. Tudo bem, Moisés, você quer levar o povo para adorar? Você pode levar sem nenhum problema. Reúna todas as pessoas ali, mas tem uma condição. Qual a condição, Wesley? Quem ia ficar? As crianças. Os seus filhos irão ficar. Pode levar quem você quiser, mas as crianças, elas ficam. E Moisés ali, diante da situação, e diz assim, Késia, havemos de ir com quem, Késia? 10 verso 9. Com os nossos o quê? Com os nossos jovens. Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas. Ou seja, quem iria ficar? Quem, Paulinho? Quem ia ficar lá no Egito? Ninguém. Os nossos filhos irão conosco, disse ali Moisés diante de toda a situação. Faraó, querido, se recusava a deixar o povo sair. E de acordo com o relato bíblico, de acordo com o que a Bíblia apresentou aqui, as palavras de Moisés se tornaram realidades. E você lembra da situação? Era uma noite inesquecível. Acabaram-se ali 430 anos de escravidão. E o povo agora, queridos, ele sai eufórico. Todos saem ali, todos alegres. Saem os velhos, os homens, as mulheres, o gado, o rebanho, sai tudo, inclusive quem? Quem foi junto, queridos? As crianças, todas elas foram juntas ali. E você conhece a história. Tudo começou pintando ali o marco da porta com o sangue do cordeiro. Aquele bando de ex-escravos agora podem ser vistos atravessando ali o mar vermelho a seco. Deus, ele cumpre a sua promessa, querido. Deus, ele cumpre a promessa com a sua igreja. Salvou todo o povo com mão poderosa. Quando Deus, ele exige algo de você, é porque a promessa dele, a parte dele foi cumprida ali primeiro. E ele fez algo maravilhoso pelas pessoas.
tirou aquele povo da miséria, da servidão, da escravidão ali, não podiam servir a Deus, não podiam guardar o sábado, não podiam comer aquilo que eles queriam, nada. O único direito que eles tinham era trabalhar. O próprio João, ele fala acerca disso. 1 João 4, verso 19, você conhece aí de cor? Esse lado aqui, diga para mim. Ele diz assim, nós o amamos por quê? Aqui, nós o amamos por quê? O que diz João? Porque ele é o quê? Nós o amamos por quê, querido? Porque ele nos amou primeiro. Querido, quando Deus ele faz a promessa, quando Deus ele cumpre, quando Deus ele apresenta ali para nós, é porque a sua parte já foi cumprida, querido. Faraó, ele se recusava a deixar sair o povo com as crianças. Faraó, ele não cedia às demandas de Moisés. E Moisés também, ele não cedia aos caprichos ali de Faraó. O pedido de Moisés era um só, queridos. Os nossos filhos, o quê? Vamos lá de novo. O pedido de Moisés era quantos, querido? Quantos? Um só. Nossos filhos irão o quê? Vão ficar ou vão conosco? Então vamos de novo. Nossos filhos irão o quê? Conosco. Esse era o pedido. Essa era a exigência de Moisés. E ele não abriria mão, não negociaria com ele, querido. Não faria nada ali. Ninguém vai ficar. Para que nenhuma geração de Israel se esquecesse do que Deus tinha feito ali com eles. Da maneira miraculosa como Deus havia tratado. Todos os pais e mães de Israel deveriam contar a história para os filhos. Que história era essa que eles deveriam contar? O que eles deveriam apresentar ali para os seus pais? O que os pais deveriam apresentar ali para os filhos? Vira uma página aí da sua Bíblia. Êxodo capítulo 13. Vira aí. Não fecha a Bíblia não. Vira aí. Êxodo capítulo 13. Para que nenhum filho se perdesse, para que nenhuma das gerações ficasse pelo caminho, Deus havia dado uma ordem. Qual foi essa ordem que Deus havia dado? Êxodo capítulo 13, os versos 14 a 16, diz assim, ó. Quando o teu filho, quando, igreja? Quando, irmãos? Irmãos, alguém não encontrou Êxodo 13? Alguém não encontrou capítulo 13? Vamos lá, capítulo 13, verso 14. Quando o teu filho, quando? Amanhã ou no futuro, te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte fez o quê, queridos? Nos tirou do Egito, da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos. Porque o Senhor, com mão forte, fez o quê, queridos? Nos tirou do Egito. O Senhor, com mão forte, nos tirou ali do Egito. Que história é essa que era para cada mãe e cada pai contar para os filhos, queridos? Todo pai e toda mãe de Israel tinha responsabilidade de passar para gerações futuras a história da salvação no Egito. E Deus, ele continua a chamar cada pai e cada mãe de qual igreja? Qual igreja, querido? Do Roosevelt. Deus, ele chama a cada pai e a cada mãe dessa igreja a contar a história para os seus filhos, a instruir os seus filhos no caminho, queridos, diante daquilo que Deus, ele deseja colocar para cada um de nós, a fazer o seu trabalho lá nas ruas, mas fazendo principalmente aonde? Aonde, irmão? Os anos
de forma desigual. Aqueles que são mais antigos na questão de igreja, vão lembrar que sempre houve uma luta, sempre houve uma batalha. Eu entrei para a igreja em 1986. Quem aqui é nascido depois de 86? Levante a mão. Deixa eu ver. Você não, Gabriel. Você também não, Camila. Não? Você também, Camila? Não. Vocês dois também? Na época que eu entrei para a igreja, eu frequentava a igreja de Goiabeiras, lá em Vitória. Alguns hinos que nós cantamos hoje aqui na igreja eram proibidos de se cantar lá. Por exemplo, quantos gostam de Mansão sobre o Monte? Quantos gostam? É bonito esse hino? Na igreja era proibido cantar, porque tirava a reverência do culto. Quantos gostam de Lado a Lado aqui? Lado a Lado aqui. É bonito esse hino? Grande Alegria, que está no Inário. É bonito esse hino? Só podia cantar no JA. Porque no sábado de manhã era proibido. Era falta de reverência e quem cantasse era disciplinado na igreja. Era a época da minha... Era a maneira que a igreja tinha de tentar lidar com as coisas que aconteciam ali naquela época. Entende, queridos? Em 1986, um pouco antes disso, lá também, você só podia utilizar órgão, porque era o som dos anjos. Não podia ter piano na igreja. Não podia, porque o piano era ligado ao jazz, e como ele era utilizado nos Estados Unidos para o jazz, era pecado você usar na igreja. Assim também como houve uma época, você estava tocando violão aqui, houve uma época em que a igreja era proibido usar violão, porque o violão era utilizado na vida boêmia e você trazer esse instrumento para dentro da igreja era pecado. Então as coisas, elas vão mudando com o passar do tempo. Mas se há algo que ao longo dos anos sempre existiu, é a luta da igreja em tentar salvar os jovens. Ou é desigual? A luta da igreja com o mundo. O que atrai mais? A igreja ou o mundo? A igreja ou o mundo? Então a luta contra o mundo, ela é de igual para igual ou ela é desigual? Ela é desigual, querido. Porque é muito mais atraente você ir para o mundo do que vir à igreja. Você se encontrar com os amigos a fazer o trabalho missionário. Você se envolver com os programas do mundo ou as coisas que ele oferece, a você estar presente na igreja. E Deus, ele nos chama, querido, a contar a história para os nossos filhos, para a nossa família, a história de como ele tem feito, a maneira como ele tem tentado nos salvar. E você vê, as coisas do mundo acabam sendo mais atraentes em muitas situações. A música do mundo é mais atraente, o filme do mundo, as diversões que tem ali e outras coisas mais, as amizades também. E todo esforço da igreja, irmão, escute uma coisa, olha aqui para mim. Todo esforço da igreja, quer seja uma vigília que é feito aqui, se você não fizer o trabalho missionário dentro da sua casa. Se você não for comprometido com Deus, se você não tiver compromisso espiritual. Se eu perguntar aqui quantos de vocês querem ser salvos, quantos que vão levantar a mão? Quantos? Todos. Mas quantos de vocês verdadeiramente estão comprometidos com a salvação? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Eu não tenho resposta porque eu não conheço o seu coração. Mas você conhece o seu coração. Se Cristo vir hoje, a sua vida lhe condiciona para alcançar a salvação. A vida espiritual que tem na sua casa, na sua família, com seus filhos, ela te condiciona a alcançar a salvação. Entende, queridos, a história que Deus ele chama cada um de nós a contarmos? Se nós não fizermos a nossa parte, querido, para instruirmos os nossos filhos, as nossas igrejas, elas estão fadadas ao fracasso, à morte espiritual. Quer um exemplo disso? Vai à Europa. A Europa é o grande berço do cristianismo. O grande berço ali. Você vai à Escócia, onde nasceu a igreja presbiteriana, que foi um dos maiores movimentos espirituais, religiosos da sua época. As maiores igrejas presbiterianas na Escócia,
elas viraram bar, querido. Você sabia disso? Viraram bar. Pegue algumas igrejas na Inglaterra, lá na Suíça, na Alemanha, onde pessoas deram a vida pelo Evangelho, morreram ali. Pegue ali, queridos. E você vai observar que essas igrejas, queridos, elas se transformaram hoje em comércio. Estão fechadas. Pegue a nossa igreja na Europa. Com todo respeito aos idosos aqui, a Europa teve uma época em que as maiores entradas, tirando os Estados Unidos, vinham ali da Europa. As maiores entradas vinham dali. As entradas estão acabando, querido. Por que as entradas estão acabando, diminuindo na Europa? Alguém pode dar um palpite? Por que os dízimos e ofertas estão diminuindo na Europa? Como? Os idosos, isso mesmo. Os idosos estão morrendo. E as igrejas não estão crescendo. Eu tive um professor, e esse professor, ele era professor de evangelismo, e esse professor, ele foi transferido para Berlim, lá na Alemanha. E ele fez um trabalho missionário lá na Alemanha. E ali, Raimundo, num período de 2 anos, fazendo um trabalho, um professor brasileiro, ele morreu há alguns anos, ele fazendo um trabalho de evangelismo, ele implantou a primeira igreja lá na Alemanha. A primeira igreja, ele implantou mais uma igreja lá nessa cidade. Mas havia muitos anos que não se implantavam. E ali ele batizou 5 pessoas em 2 anos. 5 pessoas. Foi feita uma reunião com ele, uma reunião para saber como que ele havia conseguido batizar 5 pessoas, porque há 20 anos não se batizava ninguém lá. Há umas 2 semanas eu conversei com um amigo, o pastor Yuri Gamache. Ele vai pregar um dia para a gente via Zoom, nos cultos da madrugada. E o pastor Yuri, ele está lá em Tóquio. A gente conversou por 2 horas. E ele estava falando do programa de evangelismo. Ele foi chamado lá para Tóquio para poder implantar ali, trabalhar a questão numa igreja, ok? E tem 50 anos, Renato, 50 anos que não se abre uma igreja no Japão. Uma nova igreja. 50 anos que não se abre uma nova igreja ali. Entende, queridos? Tudo bem, a cultura lá é diferente, é difícil e tal. Mas eles começaram grandes, irmãos. Eles começaram fortes. Entende por que a Bíblia fala que você precisa mudar dentro da sua casa? Abra aí em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. Que história é essa que Deus ele nos chama? Que história é essa que Deus ele nos chama para poder contar? Deuteronômio capítulo 6. Qual a história que Deus chama você e a mim, como pais, para poder contar, querido? Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, encontrou aí? Todos encontraram? Amém? Diz assim, ó, a partir do verso 4. Coloque o nome da sua igreja aqui, da sua família, tá ok? Coloque o nome da sua família aí. Eu quero ouvir o nome da sua família, bem forte. Ouve quem? Vamos lá de novo, querido. Coloque o nome da sua família. O nome da sua família. Ouve quem? Vamos de novo. Vamos de novo. Coloque o nome da sua família. Qual é o nome da sua família? Cardoso. Qual é o nome da sua família? Silva. Silva. Qual é o nome da sua família? Silva também. Silva também. Qual é o nome da sua família? Vasconcelos. Vasconcelos. Oliveira. Ok. Então vamos lá. Fale o nome da sua família aí. Qual é o nome da sua família, Raimundo? Alves. Então vamos lá. Ouve quem? Vamos lá de novo, irmão. Tem gente que está com a boca fechada. Vamos lá de novo. Ouve quem? Ok. Então vamos lá. Esse foi o teste. Verso 4. Ouve, perdão, verso 3. Isso, verso 4. Ouve quem? O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, querido? Aonde, igreja? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado, e em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Isso aqui lembra o quê, querido? Falar em casa lembra o quê para as crianças? Você falar em casa, isso lembra o quê? O que você tem que fazer com suas crianças? Vamos lá de novo, irmãos. O que você tem que fazer com as suas crianças em casa? Ok. Verso seguinte. Verso 7. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e aonde, igreja? Nas tuas portas. Deus, ele nos chama, querido, a contar aquela história, da maneira como Deus lhe salvou, a maneira como ele agiu em sua vida, o que ele fez e o que ele faz. Essa história é o testemunho de outra pessoa. Ah, não, eu vou contar o testemunho que Deus fez na vida do Fernando e da Miriam. Olha, foi coisa maravilhosa. Não, querido. Não é isso que os seus filhos têm que ouvir. Não é o testemunho de outras pessoas, mas é a tua vida. A maneira como Deus agiu, a maneira como Deus age ali. E a ordem para Israel, querido. Tanto no Êxodo, quanto também durante a peregrinação. Isso aí. A peregrinação, a ordem foi uma só. Conte a história. Conte a história para eles, para que não aconteça que os seus filhos venham se esquecer do que o Senhor fez contigo. A poucos metros ali da porta da entrada do Éden, Adão, ele erigiu um altar para que os seus filhos se lembrassem da promessa de Deus. O velho Noé, queridos, construiu uma arca, construiu também um altar no Monte Ararat, para que seus filhos soubessem, querido, da maneira como Deus salva o seu povo. A história fala do patriarca Abraão, que em todos os lugares por onde ele passava, ele construiu o seu altar para adorar a Deus. Então, querido, para que os seus filhos, abra aí Salmo 78, para que os seus filhos nunca se esqueçam da história. Salmo 78, abra aí a Bíblia. Para que eles nunca se esqueçam da história. Deus, ele te chama que você conte, para que eles nunca se esqueçam de Deus. Encontraram? Salmo 78. Alguém não achou? Amém? 78, os versos 2 em diante, diz assim, ó. Abrirei os meus lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram quem, queridos? Quem está falando aqui, o pai ou o filho? Os filhos aqui, verso 4, não encobriremos a quem? A seus filhos, contaremos à vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração, o que, queridos? Conhecesse a quem? A quem, igreja? A Deus, para que a nova geração conhecesse ali a Deus, e não se esquecesse deles. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem a seus descendentes, verso 7, para que pusessem no mundo o quê? Colocasse no mundo o quê? O que diz aí? Hã? Ah, não é no mundo, não? Para que colocassem quem, queridos? O que, queridos? A esperança, para que colocassem em Deus a esperança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem o quê? Os seus mandamentos. Entende, queridos, a importância do trabalho missionário dentro da sua casa? Entende o que Deus está te chamando, irmão, a fazer aqui nessa igreja? Entende a importância que você tem dentro do seu lar?
Se você não for cristão dentro da sua casa, o seu filho não vai ser. Queridos, nós estamos vivendo a pior geração de cristãos que já passou por esse mundo. A pior geração. E eu fico assim pensando, se Deus ele não fizer algo, se Deus ele não intervir de maneira miraculosa na sua igreja, nós vamos ter que pedir desculpa, ou ele vai ter que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. A pior geração de cristãos, queridos, que pisou sobre a terra, é a que vive o presente século. Quer ver uma coisa? A igreja tem os seus costumes. A gente respeita outras denominações. Ok? Cada um tem o seu costume, cada um tem as suas doutrinas, cada um tem a sua maneira. A igreja tem os seus costumes. Fale com a pessoa acerca da sua roupa. Ah não, você não pode usar isso, você não pode ir em tal lugar. Fale para um jovem, estou falando do nosso contexto aqui. As outras denominações a gente respeita, cada um tem o seu. Fale para um jovem adventista que ele não pode ir ao cinema. Mas por quê? Por que eu não posso? E as pessoas saem pisando forte. Não botam mais o pé nessa igreja. Não quero mais saber dessa igreja. Fale com alguém de alguma coisa. Nós estamos vivendo a pior geração de cristãos que o mundo já teve. Pessoas que por qualquer coisa saem da igreja. Por qualquer situação fica aborrecido, vira a cara, não vai mais à igreja, não lê a Bíblia, abandona a fé, abandona tudo. Pessoas que são caprichosas, queridos, na sua maneira de viver o cristianismo. Querem viver a sua própria forma. Se não for da maneira como ele vive, as coisas não estão certas. Me desculpe com todo o respeito a quem age assim, a quem anda assim. Deus não precisa de você na igreja. Deus não precisa de você. Se você se aborrece por causa de roupa, por causa disso, por causa daquilo outro, Deus não precisa de você na igreja, querido. A porta da rua é serventia da casa. Porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar saindo. Porque se hoje você não consegue suportar algumas coisas, alguns problemas, né, algumas situações, a Miriam passou e não me deu bom dia, então eu vou sair da igreja. Não tem gente que é assim? Não tem? Qualquer coisa é motivo para sair da igreja, então você vai sair mesmo, querido. Vai sair, vai se perder, então aproveite o mundo. Já que tem que se perder, vai se queimar, então vai aproveitar o mundo, já que você não quer ser cristão. Deus ele tem chamado os pais dessa igreja, e eu digo os pais, porque a responsabilidade da salvação dos seus filhos é sua, pai. Enquanto eles estão dentro de casa, enquanto são crianças, a responsabilidade da salvação é sua. Deus ele chama cada um de nós, queridos, não para nos aborrecermos por causa de roupa, por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Sabe o que Deus chamava os cristãos no passado? Para enfrentar leões, para serem lançados ali nas covas de leões, para serem queimados em praça pública. Nero, ele pegava o cristão em vida, embebia, colocava dentro de um tonel de azeite de alcatrão, tirava a pessoa ali em vida, amarrava nas estacas lá nos jardins do seu palácio e colocava fogo nele. É isso que Deus está te chamando, querido. Deus está chamando a igreja do Roosevelt para sair ao trabalho missionário. Foi tão bom, né, Roosevelt, o trabalho que foi feito aqui nos 10 dias de oração. Né? Várias pessoas foram alcançadas no Impacto Esperança, lá na Praça Tubal Vilela, distribuiu mais de 400 livros. Outras pessoas, pequenos grupos que têm sido realizados aqui na igreja. E onde está você, irmão? Onde estão as famílias da igreja? Qual foi o grito de Moisés diante de Faraó? Nossos sírios irão onde? Não ouvi. Nossos sírios vão aqui do lado de cá.
lá diante de Faraó, quando Faraó disse que os sírios não iriam, qual foi o grito de Moisés diante de Faraó? Nossos sírios, ok, queridos? Ok, o lado daqui. Nossos sírios irão onde? Não ouvi. Nossos sírios irão com quem? Aqui, queridos, mais forte. Nossos sírios irão com quem? Conosco. E foram, queridos. Os sírios de Israel foram. Sabe para onde, Elias? Os sírios de Israel foram? Sabe? Foram todos para o inferno. Sabia disso, queridos? Foram todos para o inferno. A geração de 18 anos para cima, toda ela se perdeu. Toda ela morreu ali no inferno. Com algumas, ali no deserto, boa parte deles ficaram ali. Com algumas exceções, foram pessoas fiéis a Deus. Quando você pega o livro de Josué, que fica após Deuteronômio, o livro de Josué é um livro de histórias. Mas sabe qual história que tem ali? Sabe qual história que tem? Sabe, Pedro? É um livro de fracasso. Quando você pega o livro de Josué, você tem ali só histórias de fracasso. Só história de fracasso ali. O povo se afastou de Deus. O povo deixou de contar a história, de fazer ali o trabalho missionário dentro da sua igreja, dentro da sua casa. E as pessoas acabaram se perdendo, querido. Perdendo ali a salvação. Deixando de alcançar ali as gerações futuras, queridos. Se esqueceram de contar a história para os seus filhos. E quanto eles sofreram com isso. Querido, não é minha intenção aqui mexer na ferida de ninguém. De nenhum pai, de nenhuma mãe. Mas eu te pergunto. Você que ainda tem criança dentro da sua casa. Você tem contado a história para os seus filhos? E você, querido pai, querida mãe, cujos filhos ainda estão em casa, ainda estão em fase crescida, você tem contado a história para eles? Através do estudo da Bíblia, através do seu exemplo, através da sua vida pessoal? Que história, queridos, os seus filhos têm ouvido? E a pergunta é, se você como pai, como mãe, não está contando, não está fazendo o trabalho missionário dentro da sua casa, quem está contando a história para os seus filhos, queridos? Serão os colegas da escola? Serão os filhos de adventistas? O canal de TV que você alugou ali? Para os pequeninos, para as crianças? Que história os seus filhos estão ouvindo, querido? Será que a história que eles estão ouvindo é você dar o celular na mão deles, dentro de casa ou dentro da igreja? Que não deveria dar dentro da igreja. Mas você dá o celular na mão dos seus filhos, para eles ficarem ali no YouTube, assistindo tudo quanto é história que aparecem para eles? Que história, queridos, os filhos de adventistas, eles estão ouvindo? Qual a história? Será que o grito de Moisés, nossos filhos irão conosco, será uma realidade também na vida da sua família, querido? Os seus filhos irem para o inferno, porque os pais não assumem a responsabilidade de fazer o trabalho missionário dentro da história, dentro da casa, dentro ali do seu lar? Que história tem ouvido ali os seus filhos, queridos? É interessante, a gente não pode culpar apenas os meios. Ah, pastor, o senhor sabe, Uberlândia é uma cidade grande, há muitos amigos, muitas coisas aqui. A gente não pode culpar apenas os meios, o meio onde nossos filhos crescem, querido. Se você lembrar, Maria, mãe de Jesus, ela criou seu filho em qual cidade? Qual cidade? Vamos lá de novo. Maria criou seu filho em qual cidade? Araguari ou Nazaré? Nazaré era a pior cidade que existia naquela época para criar um filho, querido. Era a pior cidade. E Maria criou o seu filho ali. E mesmo tendo criado o filho numa cidade extremamente corrupta, imoral, um lugar que ninguém iria morar, ela fez dele o Salvador do mundo. O livro Desejado de Todas as Nações, ele diz que ela colocava Jesus no seu colo todos os dias e lhe ensinava acerca da salvação. E querido, essa tarefa não é de ninguém. Essa tarefa, na realidade, querido, é apenas nossa como pais.
Não é do departamento infantil ficar ensinando o seu filho. Chega o período do batismo da primavera, ah, pastor, ninguém deu estudo para o meu filho. Olha, querido, quem que tem que dar estudo para o filho? Quem tem que dar, Eva? É o pai. É você que tem que estudar com o seu filho, não é professor do departamento infantil. Não é a igreja que tem que estudar com o seu filho, querido. Não é o clube de aventureiros ou desbravadores. É você que tem que ensinar o seu filho ali. Você que tem que formar o hábito. Mas escute bem, querido. Eu vou dizer uma coisa. Nesses últimos 10 minutos aqui. O fato de você contar a história para o seu filho, ele não salva ninguém. Sabia, Bill? Mas como, pastor? Você acabou de falar aí que eu tenho que contar a história para salvar o meu filho? Queridos, o efeito mais positivo acontece quando você não apenas conta a história, mas você o quê? Pratica a história. Quando você vive a história. O efeito mais positivo não ocorre apenas quando você ensina, quando você estuda com seus filhos, mas quando você ensina, quando você vive a questão da história ali. Quando você vive aquilo que é pregado, querido. É bem possível de depois de você ter contado a história, mandado para a escola adventista, dado lição ali para ele, mandado para o internato, para outras coisas, feito todo o possível e impossível, o seu filho ter saído da igreja. Se você fez um bom trabalho, querido, a promessa de Deus é que um dia, mesmo que você não veja, mesmo que você já tenha descansado no pó da terra, um dia Deus ele vai trazer o seu filho de volta. Mas existem outros casos. Filhos de pais que cresceram com líderes de igreja, com membros, com anciãos, com pastores, e que cresceram ali e que acabaram saindo da igreja, se tornaram cristãos frios, indiferentes e abandonaram a igreja de Deus. E quando você vai ver a questão ali, querido, você vai observar que muitos desses, eles cresceram num lar onde tudo era obrigado, tudo era ali imposto, não havia alegria na questão da religião, tudo ali era obrigado a fazer o culto, era obrigado a vir à igreja, obrigado a isso, obrigado a aquilo. Filhos que cresceram com pais, líderes de igreja, membros, com pais pastores, que na igreja era uma coisa, era um cristão, e em casa era o quê? Vamos lá de novo. Na igreja a pessoa era o quê? Era o quê, irmãos? E em casa era o quê? Era outra coisa. Em casa deixava o velho homem aparecer, deixava o velho homem nascer ali de novo, deixava o velho homem, queridos. Pais que cresceram ali apenas trazendo desespero, nervosismo, viam gritos dentro da sua casa, críticas e outros problemas ali, mas que não viveram dentro de casa o evangelho que era pregado. Os nossos filhos irão conosco, querido, disse Moisés, e eles foram. Para onde estão indo os seus filhos, querido? Para onde estão indo os seus filhos? O grito de Moisés foi esse. Para onde estão indo os filhos dos pais da igreja do Roosevelt? Para onde estão indo, queridos? Onde a liderança tem que apelar para você estar na igreja. Já pensou o que é isso? Tem que implorar, irmão, você pode vir ao culto sábado? Você pode vir ao culto ao domingo? Quarta-feira, irmão, você pode vir ao culto? Será que a sua família, irmão, você está trabalhando verdadeiramente a salvação dentro da sua casa? Seus filhos, a vida espiritual que você tem dentro de casa, irmão. O descompromisso que alguns têm com os programas da igreja. Paulinho e Cristiane se matam aí para poder organizar um programa JA. Vem poucas pessoas. Wesley, Pedro, Walter e os outros anciãos aí se matam para organizar a classe bíblica. Vem 2 pessoas. Irmão, será que você não precisa falar para mim, mas seja sincero com Deus. Você realmente, irmão, está querendo ir para o céu?
Você realmente, irmão, acredita que Jesus ele vai voltar? O descompromisso espiritual que algumas pessoas têm com Deus. Você realmente acredita nisso, querido? A sua vida realmente ela está nas mãos de Deus, de tal maneira que você crê realmente que Ele vai voltar, não se envolvendo com nada na igreja, não se envolvendo com as coisas ali. Quando o seu filho crescer, querido, aquilo que ele tem visto dentro da sua casa, aquilo que ele tem aprendido dentro da sua casa, quando ele crescer e ele precisar sair de casa para um estudo, para um trabalho, para a sua vida, ele vai poder olhar para trás e dizer assim: graças a Deus que eu tive uma família que só deixava de ir ao culto quando era realmente impossível ir ao culto, era trabalho, alguma situação. Seu filho vai poder olhar para trás e ver isso, querido. O seu filho vai olhar para trás e afar tudo. Ele vai ver que a culpa é sua por não ter vivido a religião dentro de casa. Nós fizemos uma pesquisa aqui na igreja e eu quero usar 5 minutos para terminar aqui. Pode jogar para mim. Nós fizemos uma pesquisa, eu tenho feito essa pesquisa na igreja e por onde eu passo, tenho feito essa pesquisa. É uma pesquisa do diagnóstico espiritual da igreja. Essa pesquisa aqui não tem nome. Aqueles que colocam o nome eu rasgo, jogo fora, porque não é minha intenção saber quem é, mas que você tenha liberdade em responder. Nossa igreja, aqueles que responderam, foram 48 pessoas. Veja bem, irmãos, isso aqui foi num culto de sábado. Rosa, a nossa igreja tem quantos membros ativos aqui? 100 e quanto? Ativo tem 102. No papel nós temos quanto? 252. Ou seja, nós temos 148 membros que estão ou que saíram da igreja, ou que estão frequentando outras igrejas, ou estão morando em outras cidades. Ok, querido? Então nós temos 102. No sábado tinha quantos membros aqui na igreja? Quantos, queridos? 48. Se você não fez essa pesquisa, não respondeu, então você é um dos que não estavam aqui. Ou de repente você foi pregar em outra igreja, foi visitar outra igreja, estava doente, né? Alguma coisa aconteceu, estava viajando, então eu não sei. Mas os 48, representando aqui a igreja, 43%, 44% arredondando, são mulheres, 40% são homens, ok? O estado civil, ok? Da igreja, 54% trabalham, 15% é aposentado. Vamos lá então, escolaridade, devoção pessoal. 62,5% da igreja respondeu que faz a sua devoção todos os dias. 35,4% da igreja diz que faz a sua devoção quando? Quando, queridos? Raramente. Pega a Bíblia uma vez na vida, outra na morte. Tá ok? Vamos lá então. Vida de oração. 31% da igreja diz que sempre ora às madrugadas. 33% falaram que ora 3 vezes ao dia. E 18,8%, a gente arredonda para 19%, diz que tem uma agenda de oração. Mas 25% da igreja diz que está o quê, querido? Em quê, querido? Em falta com Deus. Ok? Em falta ali com Deus. Leitura da Bíblia. 31% da igreja diz que de vez em quando lê a Bíblia, ok? Culto familiar, agora a coisa começa a piorar, ok? Diz aqui, ó, 8% da igreja diz que faz o culto 2 vezes ao dia. 33% diz que faz 1 vez por dia. 21% aqui diz que faz só no pôr do sol. Nunca faz. Então, 17 mais 19, 36% da igreja diz que nunca que não faz o culto. Ok? Vamos lá. Guarda do sábado. 60% da igreja guarda conforme a Bíblia. 12% diz que assiste o culto e participa. Mas nós temos 19% da igreja que diz que não guarda o sábado.
Ok? E nós temos um 4.2 que diz que só ir à igreja pela manhã já é o suficiente. Então 19 mais 4 dá 23% que não guarda o sábado. Ok? O dízimos e ofertas, nós temos aqui 45% da igreja, 46% são dizimistas, 25% são dizimistas e pactuantes, mas 27% não devolve nenhum e nem outro. Pessoa trabalha, mas não devolve o dízimo, ok? Então não pode reclamar das bênçãos de Deus. Ah, Deus, o Senhor não me abençoa e tal. Se eu tomo daquilo que não é meu, eu não posso reclamar que Deus me abençoe. Ok, querido? Então, aqui alguns porquê que não devolvem. Mas vamos aqui, envolvimento com a igreja. 33% da igreja disse que se envolve com o quê, querido? Com o quê? Não, aqui embaixo. 33% da igreja diz que não envolve com nada. Tá vendo aqui? Não envolve com nada. Ok? Assistência aos cultos. A vida financeira da nossa igreja. 17% disse que tem orçamento familiar. 31% tem uma vida equilibrada. 8% da igreja diz que está endividado. E 16,7%, arredonda para 17%, apertado financeiramente. Ou seja, 25% da igreja está com problema na área financeira. Ok? Vida espiritual da igreja. 33% diz que está boa. 35% regular. 12,5% fala que a vida espiritual está ruim. Ok? Lição da escola sabatina. 35% da igreja diz que não tem a lição. E 33% da igreja, ela diz que não estuda a lição. Os 3 últimos slides para a gente poder terminar aqui. Ok? Leitura do Espírito de Profecia. Aqui, a maioria da igreja já leu de 1 a 5 livros. Aqui, quantos livros a pessoa tem na igreja? Você conhece essa pessoa ali? Eu não estou falando do Brad Pitt de barba, eu estou falando dos outros 2. Conhece essa pessoa? Não? Conhece esse rapaz aqui? Esse moreno? Parece o Amaral? Quem não conhece esse rapaz moreno? Levanta a mão aqui. Eva, abaixa a mão. Abaixa a mão, Eva. Quem não conhece? Levanta a mão. Você conhece? Ok? Esse rapaz aqui, ele chama-se Emerson Eduardo. Esse aqui é o pastor Cristiano, da primeira igreja batista aqui do Martins. É Martins do outro lado aqui? Do Martins. Esse também aqui é pastor da igreja batista. Lá também com ele. Esse escuro é o Emerson Eduardo. Ele frequentava a nossa igreja aqui. Há mais ou menos uns 20 anos ele frequentava a igreja. Ele era filho, deixa eu ver aqui o nome da mãe dele. De repente pela mãe vocês podem lembrar. Ele morava aqui, do lado aqui da igreja, eu acho que era aqui desse lado aqui. Ele falou que morava numa colônia, aqui do lado da igreja. E a avó dele chamava-se Sebastiana. A mãe dele, Sebastiana, mãe do Walter. E ele era filho da dona Laci. A Eva, mais o esposo, deram estudo para eles. Deram estudo para essa família. E ele disse assim, quando eu encontrei com ele lá no sepultamento do pai da Neila, ok? E aí a gente conversando, aí ele falou, pastor, eu já frequentei a sua igreja. E ali e tal, aí ele pegou e falou assim, eu frequentava a sua igreja. E contou a história dele. Eu recebi estudos bíblicos da dona Eva e do marido dela. E um dia, eu tinha 21 anos, e eu me decidi pelo batismo. Batismo, irmãos. Vou explicar uma coisa para vocês. O batismo, ele é uma decisão
do candidato e do pastor. A gente passa o batismo na comissão, a igreja vota não se a pessoa é batizada ou não, mas ela vota se vai recebê-lo como membro ou não. E nesse dia, teve um programa aqui em Uberlândia, aqui na cidade, um grande programa, não lembro qual programa era. E aí não deixaram que ele batizasse. Disseram, você não está preparado para o batismo. Ele falou assim, pastor, eu fiquei tão revoltado com aquilo, porque eu estudava a Bíblia, eu fiz as lições e tal. Eu fiquei tão revoltado que eu peguei minha Bíblia, guardei e nunca mais coloquei a mão na Bíblia. Saí da igreja, comecei a me envolver com más companhias, me envolvi em drogas, mas um dia Deus me resgatou. E hoje eu estou na Igreja Batista, vou ser pastor dela, estou terminando o seminário, eu vou ser pastor da igreja. Né? Eu trouxe aqui a foto dele para lembrar algumas coisas. Primeira, Deus ele tem mandado muitas pessoas a essa igreja. Deus tem mandado muitas pessoas. Deus ele deseja salvar muitas pessoas. Ele diz assim, ó, a cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E faz uma pergunta, Ellen White. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir da condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por ele? Querida, a gente precisa fazer o trabalho missionário, mas a gente precisa salvar a nossa igreja. Há um texto de José Armando Sílaco que diz assim, ó, nada desestimula mais as pessoas do que uma igreja destituída de quê? Planos e o quê? Cujos talentos foram enterrados sem nada a dizer ou fazer numa sociedade carente como a nossa. Uma igreja assim não tem nada de especial ou significativo. E não pense que alguém vai se dar o trabalho de lhe prestar atenção. Nem mesmo quem? Nem mesmo quem, queridos? Se sente o quê? Na necessidade de vigiá-la. Conhece essa igreja aqui? Qual é essa igreja? Qual é a igreja? Roosevelt. A igreja do Roosevelt. Sabe que horas foi tirada essa foto aqui? Qual horário? Na hora do culto. Quarta-feira, na hora do culto. A Jaqueline, Dona Laís sentada aqui na frente, são as duas ali, que estão sentadas aqui. Quarta-feira, na hora do culto, a nossa igreja estava assim. Depois chegaram mais 4 ou 5 pessoas aqui na igreja. Paulinho disse. Aí eu te pergunto, irmão, é para esse céu que você está indo? Ah, pastor, eu estava trabalhando. Irmão, eu não sei aonde você estava. Eu não sei qual foi o seu compromisso. Então eu estou falando para você que ficou em casa e não veio. Ou que fica em casa e não vem. Ou que só vem no sábado. Ou que tem um apelo para o trabalho missionário e não vem. Tem um apelo para o pequeno grupo. Quantas pessoas tinham no pequeno grupo dos jovens ontem? 4 pessoas, incluindo você e a Rose? Ou fora você e a Rose? Hã? Então tinham 3. Ok, tinham 3. Pedro, lá no pequeno grupo de vocês, tinham quantas pessoas? Hã? 14 pessoas? Ok? Ok, tem um pequeno grupo na casa da Maria, tinha quantos lá? Sete pessoas. Ok, então 14, 7 mais 5. Quem é bom aí de geografia? 21, 26, não é isso? Ok. Mais algum outro pequeno grupo? Tinha. Então, irmão, eu te pergunto. Você está conduzindo verdadeiramente a sua família para o céu? Veja, não estou falando para você que estava trabalhando, que passou mal, que teve um imprevisto. Eu estou falando para você que fica em casa e não vem à igreja. Que fica com seus filhos em casa e não os traz à igreja. Estou falando para você especificamente. Ok? Para você que arruma outro compromisso, vai ao shopping, no horário do culto e não vem à igreja. Então, irmão, de verdade, você está preparando a sua família para o céu?
De verdade você está preparando? Porque, irmão, a gente não sabe o que fazer. Se você arruma um programa 8 da noite, no horário da noite, você não pode vir. Se arruma no sábado de manhã, a gente tem 48 pessoas no culto. Se arruma um trabalho missionário sábado à tarde, você não pode ir. Se é JA, você não pode ir. Se tem um culto de madrugada, você não pode ir. A gente não entende, irmão. Será que realmente você quer ir para o céu? Os nossos filhos irão conosco. Foi o grito de Moisés lá diante de Faraó. E foram, queridos, para onde? Para onde, igreja? Para onde que eles foram? Não, para onde que eles foram? Foi para o deserto, não. Para onde que os sírios foram de Israel? Para onde? Para o inferno. Porque os pais deixaram de ser cristãos em casa. Será, querido, que os seus sírios vão perder a salvação porque você deixa de ser cristão dentro da igreja? Nosso desejo é que o trabalho missionário que precisa ser feito lá fora, ele comece dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que você verdadeiramente lute para salvar os seus filhos. Que você mostre para eles, querido, que estar na igreja é a prioridade número 1 da sua vida. De participar dos programas, do trabalho missionário, do pequeno grupo, dos envolvimentos, das classes missionárias. É a sua maior prioridade. Porque do contrário, querido, a sorte dos seus filhos não vai ser diferente da sorte dos filhos de Israel. Deus te abençoe. Eu queria fazer uma oração nesse instante para terminar o nosso culto. Queria orar com você, que é pai, que é mãe, que quer levantar o altar de adoração dentro da sua casa, que quer dizer: Deus, me ajuda, me abençoa, me ajuda a salvar os meus filhos. Há um texto de Harvard Hendricks, que diz assim: nunca encontrei um só versículo na Bíblia que ordenasse os perdidos que fossem à igreja, mas conheço uma porção deles que ordena aos crentes para ir ao mundo perdido. Como que a gente vai buscar pessoas lá fora, querido, se você não vem à igreja? Como? Como que a gente vai salvar o mundo se a sua família está se perdendo? Não lê a Bíblia, não tem lição, não vai aos cultos, não participa de vigília, não vai aos pequenos grupos, não participa de nada. Como, querido, me diz? Como que a gente vai salvar o mundo se a sua família está descompromissada com a igreja? Não tem compromisso com a salvação. Mas há algum pai aqui que nessa manhã quer se levantar e dizer: Deus, me ajuda para salvar o meu lar, que a igreja se perca, mas que o meu lar possa ser salvo, que os meus filhos possam ser salvos. Eu queria fazer uma oração final com você. Você pode se colocar em pé para orarmos ao Senhor? Obrigado, Deus, pelo teu amor, a tua graça e a tua misericórdia dirigir a nossa vida. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, aos pais, nos dê sabedoria para conduzirmos os nossos filhos nos teus caminhos. Nos dê sabedoria, Senhor, para salvar os nossos filhos. Que, Deus, não é possível uma igreja como a nossa, num culto de quarta-feira, ter 6 pessoas, 7 pessoas. Não é possível, Deus, num culto de sábado, temos 48 membros dentro da igreja. Não é possível, Senhor, um apelo para o trabalho missionário, a igreja não se envolver. Por isso, Deus, nos ajude para salvarmos os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, de tal maneira para que promova um reavivamento espiritual dentro da nossa casa, que antes de sairmos para fazer o trabalho missionário, possamos ser missionários dentro do nosso lar, possamos salvar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Não permita, Deus, que o grito de Moisés, os nossos filhos irão conosco, se torne uma realidade dentro do nosso lar, porque todos eles se perderam. E a paz nessa igreja, Deus, que precisa enxergar, precisa ser despertado para a importância de ser pai espiritual dentro do seu lar,
ser um missionário dentro da sua casa. Entender, Deus, que se ele fica em casa num dia de culto, ele está ensinando o seu filho que está na igreja, é de menor importância. Que se ele não ler a Bíblia dentro da sua casa, não estuda a sua lição, ele está mostrando para o seu filho, através do seu exemplo, que buscar a consagração a Deus não é algo necessário. Por isso Deus tenha misericórdia de pais que porventura têm agido de maneira relaxada espiritualmente dentro do lar, porque muitos desses pais hoje irão chorar amanhã, porque verão que os seus filhos estão se perdendo por causa da falta de iniciativa espiritual dentro do seu lar. Amanhã teremos um culto aqui nessa igreja, Senhor, e que aqueles pais que têm responsabilidade espiritual, compromisso com a salvação dos seus filhos, possam estar aqui com eles, adorando a Ti. Fique conosco, Deus. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero tirar uma foto da igreja. Tira aqui para mim. Silas, por favor, fique em pé aí, irmão. Eu quero tirar uma foto da igreja para lhe mostrar como é que Deus quer essa igreja, querido. Como Deus quer essa igreja amanhã. Fica ali, Silas. Eu vou tirar para você aparecer, senão você não vai aparecer. Fica ali, Gabriel, por gentileza, por favor, para você aparecer também. Ok? Espera aí, irmãos. Vou tirar com vocês, porque é desse jeito que Deus ele quer ver a nossa igreja, queridos. É desse jeito aqui, ó. Deus quer ver essa igreja cheia, querido. Você quer salvar o seu filho? Vem para a igreja. Hoje à noite a gente tem um encontro. Qual horário do encontro hoje à noite? Qual horário? 19 horas. Leva o seu filho lá, irmão, para depois você não chorar. Pastor, meu filho está indo para a rua, está com má companhia. Vai lá, irmão. Vai brincar, vai rir com o seu filho. Leva a sua criança lá. E hoje a gente vai se encontrar. Ok, querido? Pastor, mas eu não gosto de jogar. Vai lá bater papo. Vai lá rir das pessoas. Vai se envolver, irmão. Vai salvar a sua casa. Vamos cantar Permaneça em Mim.